Dia 12 de maio de 2020, terça-feira, nós temos hoje a ilustre participação da grande amiga, professora, jornalista Alessandra Assad, que vai nos falar sobre liderança tóxica em tempos de crise. A Alessandra é uma parceira aí de longa data, nos conhecemos há mais de 10 anos, muito mais de 10 anos, e casualmente a Alessandra vem a ser prima de uma pessoa aqui do grupo também, que é o Rodrigo Assad, que está aqui conosco, frequentemente nos interage conosco e até já colocou aí uma reflexão sobre planejamento, né? Então é muito gostoso apresentar a Alessandra e eu espero que o tema que ela propõe agregue. Afinal de contas, este é o tema do grupo. Grupo que tem temas relevantes e todos feitos com muito amor para você. Um abraço, boa semana. Olá pessoal, aqui é a Alessandra Assad, eu sou autora do livro Liderança Tóxica e é um prazer imenso estar falando hoje para o grupo Temas que Agregam, que foi criado pelo meu querido amigo Rudy, que está aí comigo nessa batalha, nessa jornada pela liderança, por fazer dessas empresas melhores, porque eu acredito que realmente investindo nas pessoas, nós fazemos as pessoas melhores e pessoas melhores fazem empresas melhores também. O tema de hoje, então, é liderança tóxica em tempos de crise. Então, não tem como a gente falar de liderança tóxica sem falar do ato de liderar. Liderar tem a ver, gente, com gerir pessoas para o futuro. Apesar de todos os riscos e das incertezas, eu penso assim que isso, de certa forma, é uma dicotomia da liderança, Então, diante da crise pela qual a gente está passando hoje, essa crise inicial da Covid, que a Covid trouxe para a gente, ela não pôde ser evitada, Mas veja, a partir do momento que a crise inicial não pôde ser evitada, nós temos aí alguns momentos de desequilíbrio, Precisamos passar por uma capacidade adaptativa. A crise inicial não pode ser evitada, mas a crise secundária, a partir dessa crise inicial, essa crise secundária que nós líderes podemos criar, isso sim pode ser evitado, tá, gente? E é para isso que eu quero chamar a atenção. Nós precisamos desenvolver essa capacidade adaptativa com a criação, a construção da confiança por parte dos nossos liderados. A confiança é o alicerce para qualquer líder, para o líder de hoje, para o líder de amanhã. Então, gente, quando a gente cria confiança, a gente aumenta a velocidade dos nossos processos. Quando a gente aumenta a velocidade dos nossos processos, a gente diminui o custo. E quando a gente diminui o custo, automaticamente a gente aumenta o lucro. Veja só, não adianta sair correndo feito um doido, querendo matar cachorro a grito, Porque esse é o momento de decidir o que você vai fazer com esse contágio. Afinal de contas, você vai ser contagiante ou vai ser contagioso? Vamos falar isso de um jeito muito prático, voltado para resultado. Porque a gente não está aqui também para ser poeta, para falar assim, vamos sair todo mundo abraçando árvore, porque esse não é o momento. O momento, sim, é de investir em motivação, mas não de ficar falando de motivação. Cadê os gurus motivacionais, Nesse momento eles sumiram. Por quê? Porque as empresas que vão sobreviver são as empresas que fizeram a lição de casa, sim. Que o tempo todo estavam pensando em estratégia, que o tempo todo estavam treinando o seu corpo gerencial, que estavam treinando as pessoas que estavam lá dentro da empresa. Porque você veja, pesquisas mostram pra gente que mais de 50% das pessoas são negativistas, por natureza, Então, numa situação de crise, não funciona a gente gerenciar baseado no medo. Então, não adianta você ficar colocando aquela meta, ficar em cima, vamos, tem que fazer, porque isso vai só contribuir para o aumento da energia negativa. E isso também vai contribuir para a construção de cenários apocalípticos, então não adianta. Nós, enquanto líderes, precisamos fazer análises realísticas com os nossos liderados dentro do que está acontecendo dentro das nossas empresas, porque senão
a gente vai criar um cenário assustador. E o que a gente precisa fazer nesse momento é criar um cenário menos assustador. Por quê? Porque o medo, gente, ele é extremamente tóxico. As pessoas nesse momento, elas estão tensas por natureza, elas estão carentes e muitas, inclusive, a ponto de explodir. Tanto é que a gente está vendo, inclusive, que alguns dados estão mostrando para a gente o aumento assustador da violência doméstica nesse período, né? Então, veja, pessoas tensas, carentes a ponto de explodir, isso não é sinônimo de produtividade, isso não é sinônimo de velocidade, muito menos de lucratividade, né? Então, a gente dizer que não quer administrar emoção, que não quer isso e que não quer aquilo, isso não é o momento de você escolher. A gente não pode aumentar o cortisol das pessoas, que o cortisol é o hormônio do estresse. A gente não pode aumentar o cortisol das pessoas, pelo contrário, a gente tem que diminuir o cortisol das pessoas e aumentar o que a gente chama de ocitocina, que é o hormônio da fidelidade, do prazer, do bem-estar e principalmente da empatia, tá? Então, gente, é engraçado, porque, como eu falei agora há pouco, não adianta você sair feito um louco distribuindo tarefa e cobrando meta. Tá? Isso é importante, tá, gente? Não que isso não seja importante, isso é importante, mas é o momento de motivar as pessoas, diminuindo a ameaça e aumentando a recompensa. Quando eu falo em diminuir a ameaça e aumentando a recompensa, eu não estou falando necessariamente de recompensa financeira. Eu estou falando da recompensa na execução da tarefa, no prazer da execução da tarefa, você colocando as pessoas certas, nos lugares certos, acima de tudo. Tá? Como fica a questão do compliance na tua empresa, tem que pensar sobre isso. Tá? Por quê? Porque o tóxico, gente, o tóxico vem do assédio moral, vem de você destruir tudo que sobrou de bom e o que a crise não levou ainda. Então é o momento de você pensar assim, vamos pegar tudo aquilo que a gente tem de bom e vamos proteger, vamos blindar tudo isso. Porque por mais que você tenha que ter demitido algumas pessoas, com certeza você escolheu ficar com os teus melhores. E não adianta você sobrecarregar os teus melhores com tarefas das quais eles não fazem bem. Porque isso vai gerar uma sobrecarga não só física, mas desmotivacional. Tá? Então é o momento de você decidir o que você vai fazer com esse contágio. Tá? Por quê? Porque nessa de você sobrecarregar com coisas desmotivacionais, você pode fomentar o comportamento antiético em diversas equipes, principalmente equipes de vendas, tá, gente? Metas muito agressivas costumam fazer isso, tá? Então, olha só, as pessoas, elas podem chegar saudáveis, uma grande preocupação minha é essa, delas voltarem saudáveis para as empresas, eu chamo atenção para isso, e vão começar a adoecer. Então, quer dizer, elas vão sobreviver ao vírus da Covid e vão começar a adoecer. Por quê? Porque elas vão perder, gente, o que elas têm de melhor. Elas vão sobreviver ao vírus da Covid e não vão sobreviver ao contágio do líder, porque um líder é contagioso e não é contagiante. Então, isso não pode acontecer. Então, eu chamo a sua atenção para o seguinte: se olha no espelho e se pergunta, o que eu estou fazendo para ser contagiante ao invés de ser contagioso? No momento em que o contágio já está tomando conta de mais da metade do mundo, no momento em que o contágio está sendo a grande preocupação de todo mundo que está vivendo, que está sobrevivendo, as pessoas estão perdendo pessoas queridas, que estão morrendo, as pessoas estão preocupadíssimas com doenças. Então, não é o momento delas se contaminarem com mais um vírus, que é o vírus da ganância, que é o vírus que acontece com os líderes dentro das empresas. Então, cuida desse contágio. É o momento de você proteger a sua equipe, de construir confiança e de mostrar para que veio. É nesse momento de fragilidade é que as pessoas vão realmente reconhecer quem são os grandes líderes. Aproveite esse momento para mostrar o quanto você se preparou para ser um grande líder, porque é nesses momentos que a gente reconhece quem veio e para que veio.
Tá? Então o conselho que eu quero deixar para você é que você aproveite essa oportunidade para pegar tudo aquilo que você aprendeu sobre liderança e finalmente colocar em prática. Pegar a palavra contagiante e colocar lá à frente de você e você fazer acontecer, porque esse é o seu momento. E eu tenho certeza que vai fazer a sua estrela brilhar. Muito obrigada, gente. Quero deixar essa reflexão para você e dizer assim que nós estamos todos juntos nessa batalha. E eu tenho certeza que nós vamos sair muito mais fortes. Um abraço, um beijo para todos vocês. Mais uma vez, Rude, muito obrigada pela oportunidade e parabéns pela iniciativa. Ao grupo Temas que Agregam, espero ter agregado um pouquinho mais para o dia de vocês. Um beijo, pessoal, e até a próxima.